Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou o Patrick Rafael Comparoni, servidor da escola, estou com meu amigo Leandro Dalolli, o coordenador do Observatório do Futuro, e hoje nós temos o prazer de receber a Thalita Martins, CEO da Equos Consultoria ESG, que vai falar conosco sobre a COP30, a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. A nossa convidada é mestre em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável, com certificação internacional em ESG pela IASE, atuou em 7 multinacionais, leciona na Trevisan, PUC São Paulo, PCG Exalc e Agro Advanced, e é também conselheira da Atena e do IBESG, embaixadora do 2º ENSEA Climatempo e palestrante do G20. Em 2024, teve destaque nas principais mídias do país, como Globo, CBN, Valor Econômico e Correio Brasiliense. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso episódio especial sobre COP30. Hoje vamos viajar um pouco pela história e entender o que são as COPs, encontros que se iniciaram há décadas para reunir líderes mundiais e especialistas com o objetivo de enfrentar as mudanças do clima. Vamos explorar como essa tradição surgiu a partir da necessidade global de discutir e agir contra os impactos ambientais e como ela evoluiu até os dias de hoje. Para nossa audiência em São Paulo, é essencial perceber que, embora a COP30 aconteça em Belém, as suas decisões reverberam fortemente pelas grandes metrópoles, influenciando desde as políticas ambientais até os investimentos em infraestrutura e inovação. Thalita, seja muito bem-vinda ao Pod Contas e obrigado por gravar conosco hoje. Obrigada, Leandro. Eu que super agradeço por esse convite. É uma honra estar aqui e poder falar um pouquinho desse tema tão importante com vocês. Fico muito lisonjeada e espero contribuir aí com bastante conhecimento sobre esse tema que é a COP30 que vai acontecer aqui no Brasil esse ano. Maravilha. Então, para a gente começar o nosso episódio, você poderia falar o que são as COPs e como elas surgiram? Sim, claro. Bom, as COPs, né, chamadas de Conferências das Partes, elas nasceram então da Convenção Quadro das Nações Unidas, né, sobre a mudança do clima. Então foi formalizado durante a Eco 92, por isso que a gente fala que a Eco 92 é um marco tão importante que aconteceu aqui mesmo no Brasil. E desde então, 1995, né, que os países eles se reúnem todos os anos para discutir essas soluções conjuntas diante aí da crise climática, né? Então, a primeira COP ela aconteceu na Alemanha, né? E na COP 3 foi que nasceu um protocolo, que é o Protocolo de Quioto, né? Que mais tarde virou hoje o que a gente segue, que é o Acordo de Paris, que foi assinado aí até então, né, por 196 países, incluindo o Brasil, e cuja missão era manter então o aquecimento global abaixo de 1,5 graus Celsius, né? E esse ano, né, vai acontecer aqui no Brasil, mas nós temos, a gente sabe que os Estados Unidos, né, saiu deste acordo, né, e a gente não precisa acompanhar, a gente precisa aí entender como que esses países vão de fato, né, estão implementando esses planos reais aí de mitigação e de adaptação. Thalita, como que a trajetória das COPs moldou o debate atual sobre as mudanças climáticas e qual é o papel da COP30 dentro dessa evolução? A evolução das COPs, né, ela vem aí com um espaço amplo, né, mas pouco se efetivou de alguns discursos que envolvem, né, desde então. Eu acredito que a COP30 ela pode ser histórica, né? Não só por acontecer na Amazônia, mas ela pode ser uma oportunidade aí do Brasil mostrar, né, o seu compromisso que tem com a preservação. Então nós temos muitas áreas preservadas, mas também de reafirmar que continua em busca desse desenvolvimento, incluindo a proteção.
né? Eu acho que é importante a gente falar aqui que para o setor público isso significa uma chance boa também, né, de alinhar alguns projetos locais com essa agenda global. E talvez a possibilidade, né, incluindo aqui esse discurso que a gente tem dentro desse contexto, de destravar alguns recursos, né, e oportunidades que antes pareciam distantes, aproveitar essa pauta, né? Na Ecos aqui, por exemplo, a gente tem apoiado municípios, empresas a fazerem justamente isso, que é uma ponte para transformar esses compromissos internacionais em planos que sejam de fato executáveis, né, que tenham indicadores e essas propostas viáveis, tá? Legal. Bom, a gente já comentou que a COP30 ela vai ser realizada em Belém, por isso é conhecida como a COP do Brasil, mas também a gente sabe que o seu impacto vai muito além da região amazônica. Thalita, você pode analisar os possíveis impactos das decisões e diretrizes da COP30 nas políticas públicas e na gestão sustentável em grandes centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte? Então, legal. São Paulo, assim, né, assim como Belo Horizonte, já tem um plano de ação climática, né, com umas metas bem audaciosas, né? Então, por exemplo, São Paulo tem de reduzir 20% das emissões até 2030, né, em relação a 2017, quando foi feito. Mas precisa de muita estrutura, né? Precisa de muita governança, olhar para frente, né? Fazer essas análises de como que, de fato, precisa, né, ser estabelecida enxergando o cenário futuro. A COP, ela pode acelerar isso, né? Eu acho que conectando a cidade com esses mecanismos financeiros internacionais, atraindo projetos, por exemplo, de infraestrutura verde, corredores de mobilidade limpa, né, que vocês conhecem aqui, e soluções de resiliência urbana. Tem uns estudos, né, que mostram que as cidades que têm esses planos climáticos integrados, elas conseguem atrair até 2,6 vezes mais investimento internacional. Então, eu vejo aí uma grande oportunidade, né, que não é só do capital financeiro, mas de ter essa credibilidade institucional, né, para conquistar aí a reputação e estabelecer essas ações que vão dizer de mensuração de impacto positivo a longo prazo no que tange à agenda climática. Thalita, quais são os principais desafios que você enxerga que os gestores públicos enfrentam para harmonizar o crescimento econômico com a preservação ambiental? Então, essa é uma pergunta que a gente tem que fazer todos os dias, né? E eu falo como gestor mesmo, assim, eu entendo que as pressões orçamentárias existem, né? As demandas, elas são complexas e às vezes os recursos são limitados, né? Mas a gente tem que colocar dentro dos nossos valores como gestores mesmos, né, que para equilibrar esse crescimento com sustentabilidade, então é necessário que a gente corrobore, né, ajude a implantar, a fazer ações assim como essas aqui do podcast, né, que tragam soluções inteligentes para que elas possam ser aplicadas, né. Eu digo também concessões verdes, apoio em precificação de carbono, em fomentar esse mercado, que é tão representativo, né, principalmente com relação ao artigo 6 aí do Acordo de Paris que nós temos hoje, que vai ser discutido na COP, parcerias público-privadas, né, com critérios socioambientais bem definidos, e também pensar na modernização da infraestrutura urbana, né, contendo essas métricas aí de eficiência. Mas, assim, para acessar tudo isso, né, é preciso uma estruturação. Então, é aí que eu acho que entra a atuação técnica, né, como gestores, de saber traduzir essa agenda ESG para a realidade local, com dados, riscos mapeados e essas oportunidades bem claras, tá? E é interessante isso que você acabou de comentar. Até ontem saiu uma pesquisa da World Resources Institute, WRI,
E a cada dólar aplicado em medidas de adaptação e mitigação para o combate à mudança climática, são estimados cerca de até 10 dólares de benefício para cada dólar investido, né? Então, assim, essa importância do gestor público em acabar incorporando esses critérios socioambientais nas suas contratações, que até tem, por exemplo, a nova lei de licitações e contratos, algumas diretrizes voltadas para a promoção do desenvolvimento sustentável, pode ser um desses caminhos, né, para a gente incorporar essa variável ESG no dia a dia do setor público. Com certeza, Leandro. Muito bom esse exemplo. Legal. E assim, a gente está falando assim de metrópoles, a gente está falando assim de cidades. De que maneira projetos, iniciativas locais, como a modernização de infraestrutura ou transição para uma matriz energética mais limpa, podem se beneficiar dos compromissos e das discussões da COP30? Essa é uma questão que, assim, ainda, assim como tudo dentro da sustentabilidade, né, principalmente dentro do ESG, tem tido grandes desafios, né? Então, é transformar todo esse discurso que se tem dentro da COP em ações concretas. E aí a gente precisa pensar, de fato, nessas iniciativas locais, né? De que forma elas podem se beneficiar da COP, né? A gente tem aí alguns projetos urbanos, né, que integram clima, mobilidade, energia, inclusão, né, e eles têm esse potencial para captar financiamento climático, pensando, né, inclusive internacional, como eu mencionei. Mas eles precisam aí, né, que é uma dica, né, que a gente dá, precisa estar bem fundamentados tecnicamente, né? Aqui na Ecos a gente estrutura esse tipo de projeto, né, com base aí nos principais frameworks globais, como ISSB, TCFD, GRI, agora com as novas normas que são previstas, né, IFRS 1 e IS2, então sempre para esse olhar, né, de previsão de cenários futuros, para que a gente entenda, né, a legislação brasileira, mas também entendem as dores aí reais, né, de fato, para colocar isso em prática, seja de gestores públicos, né, ou iniciativas locais. A gente falou de algumas capitais aqui, né, mas Salvador, por exemplo, já conseguiu captar mais de 100 milhões para projetos de resiliência urbana. E isso só foi possível porque tinha um plano climático aprovado. Então, essa governança, claro, e essa estratégia de longo prazo precisa ficar bem estabelecida, né? E São Paulo, né, e suas autarquias, né, podem e devem liderar isso, né? Eu acredito muito nesse potencial. Vejo que já tem uma transição com isso acontecendo, mas também precisa, né, das empresas saírem da neutralidade, se posicionarem aí com capacidade técnica e articulação institucional também. Agradecendo muito a participação da Thalita. Para a gente finalizar, eu gostaria, Thalita, que você abordasse o artigo 6 do Acordo de Paris, que você até mencionou numa fala anterior, e a importância desse artigo 6º no contexto de créditos de carbono. A gente fala bastante da questão climática, de preservação, e a gente às vezes esquece de quão importante é esse artigo 6, né, dentro do Acordo de Paris, e por que a gente precisa fazer com que essa discussão volte a acontecer na COP30 e, mais do que volte, que seja estabelecido de fato critérios onde os países vão começar a praticar, né? O artigo 6, não sei se é bom esclarecer aqui, ele é o que faz, ele que permite aí que os países e as instituições elas possam cooperar por meio de instrumentos de mercado, né? Que é o caso aí dos créditos de carbono. Então, esse é um mecanismo que ele pode movimentar aí bilhões de dólares em investimentos, né, inclusive para projetos locais, que foram os que nós falamos aqui, de restauração ambiental, energias renováveis, né, que é uma pauta que eu venho acompanhando aí bastante, como vocês citaram, no G20, no Congresso SG, né, está extremamente interligada essa pauta de descarbonização com energias, economia circular e eficiência energética em si. Mas para acessar esses recursos,
é importante que a gente movimente aqui o nosso mercado, né? A gente fez reunião aí com o BNDES também, que está estudando alguma forma de regulamentar esse mercado de forma nacional por meio da aprovação do mercado de carbono brasileiro, mas também é preciso estabelecer qual vai ser de fato o acordo entre os países para a gente solucionar a questão de forma global, né? Então, nesse sentido, a gente vê que é preciso ainda rastreabilidade, mensuração e adicionalidade, né? Então, assim, em outras palavras, né, não basta a gente pensar só no que se refere à questão mais rasa, enquanto a gente não resolver. A gente tem que aí tentar, de alguma forma, compensar. Já que nós fomos os países que protegemos, né, agora a gente precisa vender nossos créditos e a gente precisa ser financiado. Então, os países, né, que a gente fala mais desenvolvidos, né, precisam aí financiar de fato, né, e comprar esses créditos de carbono. E aí, para isso, a gente vai ter que estabelecer todo um mercado aqui que já começou a se movimentar, que é de comprovar, medir, reportar. Mas se a gente não chancelar esse acordo, de que forma vai acontecer, a gente pode perder muita oportunidade de resolver esse problema de forma global, que é o que a gente precisa, né, em função da gente já ter passado do limite que os cientistas haviam previsto como seguros, né, que é 1,5 graus que foi acordado no Acordo de Paris. E isso requer suporte técnico, né, e muito sério. E aí eu reforço aqui, né, que a gente precisa, e não só como pessoa jurídica, mas como PJ, cumprir, né, essa parceria, apoiar parcerias com setores públicos e privados, que é algo que eu, né, vejo aqui uma oportunidade para isso, e estruturar projetos, né, com qualidade técnica, integridade e um retorno concreto, tá? Eu acho que é isso. E sobre essa questão do mercado de carbono, é importante destacar, né, talvez um primeiro passo, né, que foi dado aqui em âmbito nacional com a aprovação da Lei 15.042, de 11 de dezembro de 2024, que instituiu o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, né, SBCE. Mas ainda, ao que me parece, tem muito a ser regulamentado ainda, né? Sim. Essa lei foi aprovada no ano passado, né? E ainda está se discutindo de que forma vai se colocar em execução. A gente sabe que o agro ficou de fora, a gente sabe que tem ainda algumas inseguranças ali para serem tratadas, de que forma que isso vai acontecer. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é que, independente do mercado nacional se movimentar, conseguir fazer o seu mercado de créditos de carbono, isso é legal, isso é interessante, porque a gente vai aprendendo, né, como que vai fazer, mas a gente também pode contribuir com isso, inclusive até chegar à COP, para poder fazer acontecer essa venda de forma global. Porque se a gente ficar movimentando só o mercado interno, a gente não vai resolver o problema em grande escala, que é o que a gente precisa, que é o que é a redução das emissões, a descarbonização e, pelo menos, que a gente sabe que voltar é muito difícil, mas pelo menos neutralizar isso que vem acontecendo, que é excedendo, né, 1,5 graus, que é muito arriscado, né, para a gente aqui. Então, estabelecer esse comércio de forma nacional, a gente precisa ser financiado. E os países que desenvolveram mais e, ao mesmo tempo, protegeram menos, precisa regularizar e pagar essa conta, para que também seja possível, economicamente falando, que é sustentável da mesma forma, a gente consiga continuar protegendo, sem abrir mão dos recursos que temos em abundância, no caso aqui no Brasil. Citando para finalizar um princípio, né, que a gente ouve muito nas COPs, é responsabilidades comuns mais diferenciadas, né? Exatamente. Socioambiental, com uma boa governança. Maravilha, maravilha. Bom, Thalita, gostaria de fazer algum comentário ou deixar algum recado final em relação a esse tema? Então, Leandro, é importante a gente frisar que a partir da COP do ano passado, as empresas começaram a ter uma presença muito forte nesses encontros. E isso é muito importante, né? Porque faz com que as discussões elas não fiquem só no âmbito da esfera pública, mas passam a ser colocadas em prática.
E algumas empresas começaram a encaminhar líderes com uma representatividade muito maior do que a dos últimos anos. E eu enxergo isso como muito positivo, né? Então eu queria deixar um recado aqui para elas continuarem participando ativamente dessas discussões, que eu vejo uma oportunidade de colocar em prática e ver que grande parte dos problemas com relação à descarbonização está nas empresas, mas também grande parte das soluções, uma vez que elas conseguem enxergar que além do valor que elas precisam, né, estabelecer para a sociedade como um todo, além do seu core business, elas precisam estar atentas, porque vai ser necessário, né, elas entenderem que elas precisam dos seus recursos e de estabelecer algo que seja mais estável e de sustentabilidade a longo prazo. E com isso elas têm a oportunidade de fazer parcerias entre elas. Algumas foram estabelecidas no âmbito, inclusive, de eficiência energética esse ano. Grandes empresas estão ali fazendo ações e desenvolvendo tecnologias que podem contribuir muito para essa descarbonização e eficiência energética. E também elas podem fazer parceria entre elas de benchmark, onde elas estabelecem ali soluções para transporte marítimo, transporte modal, outros tipos de combustíveis que não sejam fósseis, entre diversas outras alternativas que têm essa possibilidade. Então, para as empresas continuarem a participar desses encontros e levar ali as suas necessidades e sair com soluções conjuntas, né? Reconquistando essa confiança entre o setor público e o setor privado, que é tão importante. Bom, chegamos ao final do nosso episódio especial sobre a COP30. Esperamos que essa conversa tenha ajudado a esclarecer não apenas o que são e como surgiram as COPs, mas também a demonstrar a relevância das decisões internacionais para as diferentes realidades brasileiras. As discussões globais oferecem diretrizes essenciais que podem transformar a gestão pública local, promovendo um futuro mais sustentável, mais inovador e mais resiliente. Agradecemos a sua audiência, convidamos os gestores, especialistas e cidadãos a se unirem a essa movimentação de transformação. Agradecemos de maneira muito especial a Thalita, que esteve aqui conosco, e a você que nos acompanha. Convido que continue conosco, pois sempre há novas formas de discutir e agir em prol do nosso planeta, começando pela sua cidade, pelo seu bairro, pelo seu local. Continue nos acompanhando nas nossas redes sociais e até o próximo episódio. Tchau, muito obrigada.